Oi galera, tudo bem? Bom, voltei para fazer mais um vídeo e esse vídeo vai falar sobre casamento. Na realidade, sobre o meu casamento, por que ele não deu certo, tá? Então eu quero falar pra vocês, assim, abordar um pouco esse assunto casamento, que pra mim é uma coisa séria, assim. Então, eu tenho 35 anos e quando eu me casei eu tinha 27 anos. Só que eu já namorava, fui noiva desse rapaz antes, mas casar foi com 27, né? Foram 6 anos ao todo que eu fiquei com essa pessoa. E desses 6 anos casados foi 1 ano e 2 meses. Aí eu me pergunto, sabe? Eu mesma me pergunto, por quê? Se quando nós só éramos namorados, noivos, nós conseguimos ficar mais tempo do que casados. Eu fico me fazendo essa pergunta, assim, fiquei fazendo, né? Logo após eu me separar, desculpa. E até hoje eu me pergunto isso. Por quê? Eu acho que assim, o primeiro é porque cada um vive na sua casa. Então, se você não tem como ver a pessoa naquele dia, poxa, você vai ficar com muita saudade. E quando você se vê, você vai querer estar mais perto, não vai querer pensar em briga, etc, etc. Coisa que nós não fazíamos, que era brigar enquanto estávamos noivos e casados. Mesmo porque eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu gosto de resolver tudo à base da conversa. E era tão maravilhoso assim, sabe? Claro que às vezes tinha uma discussãozinha ali e tal, mas nada assim, sabe? Aí depois que casou, começou a ficar junto, digamos assim, 24 horas por dia. Nós ficamos sabendo assim, nos conhecemos melhor, né? Vimos mesmo assim de perto como que é a rotina de cada um. E tem coisas que nele não agradavam da minha rotina e tinha coisas dele que também não me agradavam. Só que a minha rotina era muito mais tranquila, né? Não tem nem do que reclamar. Eu sou professora, porém quando nós nos casamos a pedido dele, eu deixei de dar aula nesse tempo, nesse 1 ano e 2 meses, a pedido dele, porque ele queria que eu ficasse em casa, né, cuidando da casa, e ele é do tipo tradicional, assim, sabe, que acho que homem tem que manter a casa e a esposa ficar em casa. Esse já foi o primeiro erro, a minha primeira burrice, ter largado a minha profissão, abdicado da minha profissão para cuidar dele, cuidar da casa. Mas como é uma coisa que ele queria, a gente fica meio besta, né, quando tá apaixonado, então eu deixei pra lá. E fiquei em casa cuidando da casa. Ele trabalhava, normal, tudo, chegava em casa, aí tinha comidinha pronta, a casa limpinha, roupinha lavada, porque eu não tinha muito o que ficar fazendo, né? Não tinha muito o que fazer, só tinha isso. E eu não sei, eu acho que ele é meio doido, maluco, surtado, não sei. Que ele achou que eu tava traindo ele. Olha as ideias, eu sou do tipo de pessoa que eu não traio. Se eu não gostar mais da pessoa, por exemplo, eu vou chegar e terminar. Antes se eu quiser ficar com outra pessoa, vamos supor, se estiver me apaixonado por outra pessoa, eu vou ser muito mulher pra terminar com ele, pra poder começar um novo relacionamento. Eu jamais vou ficar com outra pessoa enquanto eu estiver, né, com ela. E eu jamais o traí. Então o que aconteceu? Ele começou a me proibir de sair de casa. Eu tinha que ficar com janela e porta trancada, porque algum vizinho podia me ver, principalmente no dia de calor, me ver de short, com coisa que eu vou usar um short da garota do Tchan lá, né? Pelo amor de Deus. Eu primeiramente me respeito para depois respeitá-lo na época, né? Então já começou errado por aí. Nisso ele começou a cismar com as minhas amizades. Eu não podia ter mais amizade com meus amigos homens, amigos de infância, nem mesmo com meus primos, porque ele tinha ciúmes dos meus primos, dos meus próprios primos. E isso eu achava assim um absurdo tremendo. Mas
por ele, porque eu estava apaixonada, eu dei aquela, sabe, afastada, assim. Mas ele continuou a vida dele normal, com amizades, saía. Eu nunca liguei dele sair sozinho com os amigos dele. Ele chegava a viajar, ir pra praia, com só os amigos homens dele, assim, né? E fica na praia 2, 3 dias e eu ficar em casa, entendeu? Então ele tinha plena liberdade, porque eu sempre dei essa liberdade. Eu acho que quando a gente casa é porque a gente confia, né? E eu sempre confiei nele. Então por que desconfiar se ele queria ir? Claro que lá ele devia, sei lá, conhecer alguma menina e tal, mas se eles faziam tipo uma reunião entre homens assim, pra sair, se divertir, ir pra barzinho, ou então ir pra praia, e eu deixava, eu nunca achei ruim, porque eu confiava nele. Só que ele não confiava em mim. Ou seja, eu acabei tendo a certeza de que aquele que não confia é de quem a gente deve desconfiar. Ou seja, ele desconfiava de mim, sendo que eu não fazia nada, mas e ele? E aquilo foi se desgastando, porque aí ele começou a, tipo, sair do serviço. Ele tinha uma hora pra chegar em casa, né? Porque ele saía do serviço, ele vinha direto pra casa. Não, ele começou a chegar de madrugada. Às vezes chegava bêbado. E... sei lá... teve dias dele chegar no outro dia de manhã, sabe? Sair num dia de manhã e chegar no outro dia de manhã. E eu perguntar onde que ele tava, né? Porque eu fico preocupada, né? Você não sabe o que tá acontecendo, ele não falava. Chegava bêbado, até que eu perguntei o porquê, né? Aí ele falou porque ele tinha certeza que eu tava traindo ele. Louco. E eu juro por Deus, gente, pela minha família, que eu jamais fiz isso. O que aconteceu? Pedimos pra ele ir ao médico, tudo, porque ele tinha crise de choro, do nada, ficava chorando. Às vezes ele grudava em mim, que não queria largar, e aquilo me irritava. E descobri que ele estava com depressão, por ele achar que eu estava traindo. Ele entrou em depressão e aquilo foi ficando pior, foi ficando uma bola de neve, e ele foi ficando doente e começou a beber mais, assim, não todo dia, né, mas ele tinha dia que bebia, assim, acho que ele ficava bêbado, que ele ficava meio sem noção, como na minha família nunca teve assim, né, então acho que aquilo era bêbado. E aquilo foi desgastando, desgastando, e meu amor por ele acabou. Acabou, eu até aguentei um certo tempo, assim, né, porque pra mim eu queria que o casamento fosse eterno, sabe, assim, eu sei que nada é eterno nessa vida, mas eu queria casar até, sabe, ficar bem velhinha com a pessoa, que nem foi minha avó com meu avô. Minha avó hoje tem 97 anos, se meu avô não tivesse morrido, minha avó estaria com ele até hoje. Depois que meu avô morreu, já tem 20 e poucos anos que meu avô morreu, e minha avó não arrumou ninguém, sabe assim? Então eu queria que o casamento fosse assim, mas infelizmente não foi, porque não dava pra eu até tentei, mas não dava pra eu ficar com uma pessoa que não tava valendo a pena em nada, então decidi me separar. Aí foi aquilo, né, ele não queria, tudo, chorou, 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 mas eu tava decidida, era o que eu queria, e voltei pra minha casa de novo, né, voltei pra minha casa, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque nada melhor que você ter sua liberdade, sua privacidade, e o seu respeito, a sua dignidade, sabe, assim, eu não queria mais, e assim, dia 9 de janeiro agora, vai fazer 6 anos que eu me separei. Desde então, eu não o vi até hoje, desde o dia que eu saí de lá da casa em que nós morávamos, eu não o vi e não faço questão de vê-lo. Mas ele já mandou recado por outras pessoas, inclusive já esse ano, de que por mim ele larga tudo, faria tudo, mas eu não quero. Se a pessoa me fez mal uma vez, ela não vai mudar. Gente, tenha certeza disso, ela não vai mudar. Pode ser que no começo modifique alguma coisa, mas depois vai voltar tudo de novo. E eu não quero passar por tudo que eu passei de novo. Então eu quero, desculpa pelo termo, que ele vá pro quinto dos infernos. Eu não desejo mal, mas também não desejo bem, porque pra mim ele se tornou uma pessoa assim... nada, sabe, uma parede?
Porque eu acho assim, a gente deseja algo pra uma pessoa quando a gente ama ou odeia. Não é verdade? Quando a gente nem ama e nem odeia a pessoa, que a pessoa é um nada pra gente, se tornou um nada, como se fosse uma parede, então a gente não deseja nada. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, acho que antes da gente casar, a gente tem que saber... Não é saber escolher, porque a gente não sabe, a pessoa muda com o tempo, a gente não sabe, ele mudou com o tempo, assim, depois que casou, sabe? Foi muito diferente depois que casou, foi totalmente o oposto do que eu achei que ia ser. Mas a gente tem que procurar melhor, sabe? E nesse tempo todo, né, de separada, eu fiquei muito pouco, namorei apenas uma vez, assim. Por quê? Porque eu, assim, não é que eu tô escolhendo, mas assim, se a pessoa tiver isso aqui, ó, do que ele tinha, tchau. Claro que ninguém é perfeito, inclusive eu não sou perfeita. Mas se tiver alguma coisa do que me fez mal, assim, mas mal mesmo, eu quero distância. Então eu já termino logo. Então eu fiquei muito pouco. Então eu acho que aquele ditado vale muito, assim, antes só do que mal acompanhado. Então, por enquanto eu tô bem sozinha, lógico, eu quero arrumar uma pessoa, porque eu quero ser feliz ainda de novo. Afinal, eu já tô com 35 anos e eu quero ser feliz de novo, mas eu não encontrei ninguém ainda que supra, sabe? Minhas necessidades, assim, que me ame, na verdade, né? Que não esteja por interesse, mesmo porque eu não tenho nada. Sabe, eu não quero uma coisa e nada mais, eu quero um relacionamento sério. Então eu vou esperar, porque a hora que tiver que ser, será. Deus sabe de tudo. Então eu não tô correndo atrás, mas se aparecer uma pessoa que vale a pena, com certeza eu vou ficar. E uma coisa assim que eu dou graças a Deus hoje, eu dou graças a Deus, é de não ter tido filho com ele. Eu não tive filhos. Deus sabe o que faz também, né? Tentamos muito ter filho, mas não tive. E eu dou graças a Deus por quê? Porque eu não ia suportar ter que olhar na cara da pessoa quando ele tivesse que vir aqui em casa buscar a criança. É um direito, eu ia respeitar esse direito, mas eu não ia suportar ver a cara da pessoa tendo que vir, né, buscar meu filho, ter que ir lá ver a cara do dito cujo. Então, isso eu agradeço a Deus muito por não ter deixado acontecer. E é isso, gente. Se apaixone sim, ame sim, se doe sim, mas pra quem valer a pena, tá certo? Então eu fico por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo!